Vivo, boa noite. Tivemos uns levantes, mas estou entrando novamente com fé que vai dar certo agora. Porque não estava indo, gente. Já convidei o Edson para participar. O Edson já tá mandando coração. Edson, vê se você consegue agora. Porque eu já entrei aqui, já cliquei aqui em te convidar. Geralmente acredito que aparece na sua tela para você aceitar. Agora vai, amém. Amém, Dani. Com fé em Deus. Fátima aí. Boa noite, pessoal. Obrigada por vocês manterem a calma, porque os levantes estão grandes. Eu cliquei aqui, Edson. Acho que agora vai. Amém, Deus! Oi, Glória! Ô, Glória, boa noite! Eu só não tô te vendo. Você não tá me vendo? Eu tô te vendo. Não, Mas assim, vai dar certo, a gente vai conseguir conversar. Porque você tá me ouvindo? tô te ouvindo. Então tá ótimo. Então vamos que vai dar bom, porque os levantes estão grandes. Ah, Dani, glória a Deus, amém. Então vamos lá, Edson. Sem perdas de tempo, porque os levantes foram grandes. Até porque Edson é mito, né? Uma coisa que. Eu vi que a sua internet tá ruinzinha. Tá ruinzinha. Então vamos agilizar isso aqui. O Edson tá aqui, o Brasil mundo está acompanhando, porque assim, homens geralmente tem maior dificuldade para compartilhar. Então o Edson é o primeiro, inclusive, a estar dando lugar. Edson, da onde que a gente se conhece? Vamos compartilhar com o Brasil e com o mundo. Meio inusitado, né? Meio inusitado e diferente, né? A gente se conheceu no projeto Redenção, que era executado ali na Praça da Árvore, ali, entre a Praça da Árvore e a Santa Cruz. Eram uns eventos segunda-feira abençoador, e pena que hoje não existe mais. Né? Existe um outro espaço, mas creio que não com a mesma atmosfera que havia quando a gente ia e se conheceu lá. É verdade. Eu gostava de ir lá porque lá era um projeto que não tinha placa de igreja. Então a gente se conectava com pessoas da Assembleia, Batista, Metodista, Universal, gente sem igreja. Tipo, era um espaço que tinha boa música, que é o que a gente curte, bom som e uma palavra. Uma palavra baseada sempre na Bíblia, né? Então era muito bacana. E já tem Era alguns sempre anos isso, né? Alguns bons anos. já tem alguns bons anos, 2014, 2014. Nossa, meu Deus. E aí depois eu conheci o Edson solteiro, depois fui pro casamento do Edson e as coisas foram acontecendo. Hoje eu estou morando em Floripa, algumas coisas aconteceram. Estou nessa fase de transição de carreira. O Edson também está sempre se reinventando. E eu queria que você até compartilhasse com o pessoal, porque o Edson é casado, é pai de família, né? Pai da Marjorie. Tá também se reinventando, tá como massoterapeuta. Eu acho que é bacana também as pessoas. Tem muita gente que não conhece, não sabe o que é isso, massoterapeuta. Então, se você puder compartilhar um pouquinho do Edson para o pessoal conhecer. Legal, o Edson é um rapaz negro periférico, um rapaz preto, né? Um rapaz preto periférico, e na infância ele foi atleta. Ele fazia atletismo, fazia provas de revezamento, saltos e barreiras de velocidade. E quando o Edson encerrou a carreira, ele quis ajudar outros atletas, né? Por um tempo ele trabalhou como roupeiro e massagista em algumas equipes de alto rendimento, como basquete, handball, voleibol, seleção de handball também participei, como massagista e roupeiro, mais fazendo a função de roupeiro do que a de massagista, mas atuava ali já. Deixei de lado a profissão, porque a vida, né? A vida ela faz a gente tomar outros caminhos. Então, fui para o lado corporativo, trabalhar com vendas, e agora em 2024 eu estou retomando a massoterapia, a massagem pedras quentes, aromaterapia, ventosoterapia, e estou me reinventando. Já estou trabalhando aí com dois atletas aí, uma a Cláudia conhece, que é o Gabriel Augusto. Bem, então, sou Né? fã. Então,
cristão, jogador, ministro de louvor. E o Canta Thiago também muito. canta muito. E o Thiago Lima, um cristão, ele é um ex-jogador profissional e hoje ele atua na Várzea de São Paulo. E estou trabalhando com esses dois atletas aí e creio que muitos atletas ainda virão aí para a gente poder fazer esse tratamento e ajudar eles a continuar no alto rendimento, né? E lembrar que é importante, né? Não só a terapia da mente, mas a terapia do corpo e a terapia espiritual, elas precisam estar bem alinhadas, né? E Exatamente. a Cláudia, ela vem me ajudando muito, 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 muito em relação da minha mente, né? De poder melhorar e achar algumas vulnerabilidades que eu tinha por conta da infância. Esse é É o, bacana. esse é o Edson. Prazer estar aí com vocês aí. Legal. É bacana que você citou da infância, porque o meu lema é: o que acontece na infância não fica na infância. Tantas coisas boas quanto as coisas ruins também. Ah, Você sempre foi atleta, como você colocou, gostava, tinha essa paixão por isso. E aí as coisas não seguiram exatamente para você, de repente, se tornar um atleta e tal, ter uma carreira de atleta, mas você nunca deixou, né? Não é porque não deu como atleta que você abandonou esse sonho. Você foi trabalhando e hoje você está atuando com atletas. Então a gente vê que uma paixão, algo que você tinha desde a sua infância, continua com você. Apesar que você é a pessoa do network. Eu brinco, gente, que o Edson, ele fala com todo mundo, ele conhece todo mundo. Por isso que a gente se deu bem no Projeto Redenção, porque a gente, na fila, a gente se envolveu, né? Conversa daqui, conversa dali, boa música, Tom Carf, que a gente gostava bastante também, né? Mas Tom assim, Carter até mandou uma mensagem no casamento, você lembra? Coloquei lá no telão lá. lembro. Tom Carf sempre presente nas nossas vidas. Mas para a gente agora começar a dar lugar, eu queria que a gente falasse um pouquinho se você já tinha ouvido falar sobre hipnoterapia, hipnose, se você tinha algum tabu quanto a essa questão, como que era antes de você me conhecer nessa questão, porque eu estou em transição, né? Você já me conhecia, mas você não conhecia a Cláudia hipnoterapeuta. Eu ouvi falar depois que aquele rapaz, aquele influencer, o Pyong Lee, ele atua nessa área, né? E aí ficou evidente quando ele estava lá no Big Brother, algumas pessoas queriam conhecer. Eu tinha essa curiosidade, eu já participei de algumas, de uma outra, ou de um outro tipo de sessão, mas quando eu era atleta, então eu tinha que mentalizar o meu dia de competição, mentalizar o que eu iria fazer e para saber se aquele resultado viria realmente na prática, né? E muitas vezes vinha. Então, porque o poder está aqui, né? Como a gente esquece isso ao longo dos anos. E aqui é muito importante para realizar. A gente realiza aqui e depois materializa. Então, ao decorrer do tempo, essa correria de dia a dia, esse mundo peste, né, e cíclico que a gente vive, acaba a gente fazendo esquecendo algumas coisas que são importantes. E eu deixei muito de esquecer que a mente ela é muito poderosa. E ela não é só uma caixinha, ela é um caixão de surpresa. Então a gente precisa utilizar mais ela. É verdade. Eu tô até com a Bíblia aqui, tem o meu versículo que eu uso como em tudo que eu vou postar, Provérbios 4:23, e na minha versão tá: tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. E é muito real, e é isso que você colocou. Então você conhecia desse Pyong aí que muitas pessoas conhecem, que usa a hipnoterapia mais para mágicas, né? Não para tratamento, o que pode ocorrer também, mas o nosso foco é voltado para a saúde mental, para tratamento. E aí, beleza, eu quero agora que você compartilhe um pouquinho da sua experiência com o tratamento terapêutico, que foi a hipnoterapia, algo que as pessoas têm muito, muito receio, muito medo, muitas dúvidas, porque, tipo assim, quando você fala em regressão emocional, a pessoa fala assim, gente, mas espera aí, eu vou perder o controle, eu vou ficar inconsciente, como que é esse negócio de visitar memórias, eu vou encontrar com a minha criança interior, e eu quero até que você compartilhe, porque você foi diferenciado de vários atendimentos que eu fiz. Eu sempre falo para a pessoa fazer todo o diálogo interno, é a pessoa adulta com a criança interior. Só que a pessoa fica à vontade. E o Edson, ele deu essa honra para mim, que ele conversou, ele dialogou com ele, né? Ele visitou algumas memórias com ele pequenininho.
E ele dialogava e eu aqui, eu só olhando assim, falava, meu Deus, que coisa maravilhosa. Porque parecia de fato que você estava conversando com alguém, pegando na mão, eu via você se movimentando. Foi algo lindo para eu vendo, para eu assistindo. Eu queria que você compartilhasse como que foi visitar essas memórias, né, no tratamento. Cara, foi muito impactante, surreal. Eu nunca tinha imaginado que iria acontecer aquilo daquela forma. Foi muito importante demais para esse início da minha mudança. Algumas coisas que eu tinha optado, né, por bloqueá-las, né, deixar elas no passado, porém isso estava me causando muito desencontros na vida hoje, né, principalmente na vida de casado. Então, quando você me propôs, eu aceitei assim, meio sem entender o que iria acontecer, mas em tudo que eu faço na minha vida eu me jogo. Pode dar certo, pode dar errado, mas eu me lanço. Tudo que eu faço com excelência 100%. Então, eu peguei e me joguei. E me surpreendi com tudo que eu vivi nas 3 sessões. Né? De poder realmente falar comigo mesmo, mas como criança, me acalmar naquele momento que estava ocorrendo aquelas discussões, aquelas brigas, aquelas frustrações. E para mim foi muito importante pegar na minha mão ali e dizer para mim mesmo que você não está sozinho. E quando você precisar de mim, é só você me chamar que eu vou estar aqui. Então, isso foi importante, porque eu nunca tive isso. Eu nunca tive isso com pai, com mãe, de pegar na minha mão e falar, ó, se você precisar, eu vou estar com você. Não, eu sempre fiz sozinho a minha vida inteira. Né? E hoje isso refletiu muito na minha vida conjugal. Né? Então, muitas vezes, eu nunca consegui pedir ajuda porque aquilo vinha, né, na minha mente. Pô, é só eu. Nunca ninguém vai querer me ajudar. Nunca ninguém vai pegar na minha mão. Não que a esposa precisa ser a mãe, mas a esposa ela é uma ajudadora. Né? Sim. Tanto na alegria quanto na tristeza. E isso estava me atrapalhando muito. Né? E foi Deus que colocou a Cláudia nesse novo desafio de profissional de vida, e ela me chamou e eu estava num momento não tão legal, né, comigo. E quando ela me convidou, eu me propus a participar, foi magnífico. O tempo Oh, todo eu estava consciente, o tempo todo eu conseguia ouvir ela me conduzindo, né? A cena, a situação que estava ocorrendo ali quando eu era criança. E para mim está sendo muito, muito, mas muito, 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 muito importante. Eu sou muito grato, muito grato. E a Cláudia por ter me dado essa oportunidade, né? E eu nunca conseguia expressar a gratidão. E a Cláudia vem me ajudando a mudar é, a ótica da minha vida. E eu sou grato a ela. E a minha esposa também. ai, que lindo, né? É maravilhoso porque assim, é aquilo. A hipnoterapia tá aí, mas eu sempre falo que a hipnoterapia não faz milagre. A pessoa precisa querer mudar, precisa querer se permitir experienciar, experimentar, compartilhar suas vulnerabilidades. A gente se conhecia do Projeto Redenção, a gente se conhecia sempre em momentos cantando, dançando, se alegrando, e de repente a gente poder compartilhar as nossas vulnerabilidades, trocar, porque eu falo, todo mundo tem BO na vida. O Edson tem, eu tenho, todo mundo tem marcas por conta da infância. O Edson teve uma infância bastante complicada, onde você colocou, né, que você teve uma infância bastante complicada. E uma coisa é o Edson adulto, uma coisa é o Edson casado, pai, maduro, que tem entendimento de muitas coisas, mas o problema é o Edson pequenininho. É o Edson que muitas vezes estava se sentindo sozinho. E uma criança se sentindo sozinha, ele cresceu sem aquilo, né? Que era se sentindo sozinho, 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 não é acolhido. E aí, quando você teve a oportunidade de visitar essas memórias, visitar o Edson pequenininho, com esse sentimento de solidão, você poder acalmar,
explicar para ele, depois que você veio para a vida real, porque aquilo que acontece na mente não fica na mente. Quando você veio para a vida real, porque até então na mente foi lindo, eu vi a cena, me emocionei, fiquei uau, imagino que para você também foi incrível. Mas e depois? Acredito que é isso também que as pessoas têm a dúvida. Ok, fez o tratamento, foi ali na mente, você achou surreal, maravilhoso, mas e no dia a dia? Como isso contribuiu no seu dia a dia, na sua rotina, na sua vida? Até nessa questão de mente mesmo, de você entender que alguns dos seus comportamentos, como você colocou na sua vida de casado, então isso daqui é por conta disso daqui, aí parece que foi ligando as coisas. Eu queria que você compartilhasse como a hipnoterapia serviu para o seu dia a dia, para a sua vida, digamos assim, fora da mente, né? Sim. Não foi fácil, não é e não está sendo fácil, tá? Não existe nada fácil nesse mundo. A Cláudia, ela veio para nos auxiliar, mas só que quem tem que dar os passos e caminhar somos nós. Não, no começo foi muito complicado, porque começou a vir lembranças, começou a vir coisas, e como você falou, pô, para, respira, tenta se organizar. Então, como você falou, minha vida foi uma vida bem difícil, tanto de tempo, de qualidade com pai e mãe, tempo de qualidade com amigos e tempo de qualidade financeiramente. Então, foi muito bem, foi bem pesada, né? Pesado. E muito pesada. E quando eu vim para o relacionamento, depois da hipnoterapia, eu comecei a ligar certas coisas. Caramba, eu fazia isso, tratava o dinheiro com a minha esposa dessa maneira, porque eu lá atrás eu aprendi dessa maneira. O recurso era mais recluso, Né? né? Entendeu? Então era bem mais difícil ter dinheiro naquela época do que hoje. Então eu era muito, eu com a minha esposa era muito mesquinho, muito controlador e controlador da forma errada, porque na minha casa, quando criança, a administração era muito ruim. Então, eu aprendi a ser um administrador financeiro ruim. Né? E graças a Deus, Deus me deu uma esposa maravilhosa que, cara, em administração de família e administração financeiramente é maravilhosa. Então, hoje eu entendo, de muitas vezes que ela falou, a gente discutia muito, e hoje eu entendo que essa parte tem que deixar para ela. Eu sou muito bom em administração de pessoas. E eu preciso identificar isso em mim. E isso que a hipnoterapia me ajudou. A me identificar mais quem é o Edson. Saber as vulnerabilidades, saber os meus defeitos e transformá-los em qualidade. E transformação do ruim para o bom demanda tempo e é difícil. Não é fácil. Não vou falar para vocês que depois da sessão eu já saí perfeito. Não. É um processo. É diário. É diário. Eu, por conta da infância, quando adulto, comecei a ter muita compulsão alimentar. Eu ficava nervoso, comia. Eu ficava ansioso, comia. Eu ficava triste, comia. Eu ficava feliz, comia o dobro. E isso veio me atrapalhando muito. Né? Isso veio me atrapalhando demais. E a hipnoterapia também me ajudou. E está me ajudando muito nisso. Hoje eu já estou um pouco mais regrado, hoje eu já estou conseguindo me alimentar melhor. Nos próximos dias eu estarei me movimentando, né? Eu optei por fazer por partes. Antes eu era muito aquele dos prazos loucos. Daqui 6 meses eu vou estar assim. Daqui 3 meses eu vou estar assim. Mas não. Agora eu entendo que é um processo. Agora eu entendo que eu estou amadurecendo como um homem, como um ser humano. E agora sim, agora eu estou vendo que realmente a minha vida ela vai começar a andar como ela deveria andar. E certas coisas na minha vida elas não aconteceram ainda porque eu precisava dessa mudança. Né? E, novamente, sou muito, 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 muito grato à Cláudia por essa oportunidade de poder estar mudando dia após dia. E é diária, tá? A mudança ela não é rápida, não é fast, igual o McDonald's. Ela é devagar. Diário e A mudança constante, né? é diária e constante. A mudança ela é uma maratona, ela não é uma prova de 100 metros. Então, para maratona, precisa ter mais estratégia do que uma prova de 100 metros. Uau! Nossa, é bacana isso que você colocou, porque nada mais é do que autoconhecimento.
E eu venho recebendo muito desse feedback. A gente, infelizmente, tem o costume muitas vezes de entrar em relacionamento, seja casamento, seja relacionamento com amigos, enfim, com família, só que a gente não se conhece. Se a gente não se conhece, e assim, autoconhecimento é diário e constante, é eterno. A gente está sempre. Peraí, que o Edson quer? Por que o Edson tem esse comportamento? Você viu que bacana que você colocou da questão que melhorou o seu diálogo com a sua esposa, a Jéssica, maravilhosa, beijo para ela, que tem um chamado financeiro, que tem um chamado da administração financeira, e tá tudo bem. Eu acho que casamento é isso, é um complementando o outro, mas para isso precisa ter o reconhecimento, você precisa reconhecer, não, eu sou bom, eu sou muito bom para relacionamento, para network, com pessoas. Mas a Jéssica, minha esposa, ela é muito boa nessa parte financeira. Só que para o homem também, às vezes, é complicada a questão do ego, né? Como que não? Eu sou homem da casa, eu sou o líder, eu que tenho que cuidar do dinheiro. Nem sempre. Se ela tem uma habilidade, e tá tudo bem, vocês têm que conversar. Então, eu acho que bacana isso que você colocou do autoconhecimento, te fez enxergar o seu relacionamento, o seu comportamento de forma diferenciada e você colocou em prática. Se descobriu, chamou sua esposa para conversar e aí tomaram medidas e vem desenvolvendo isso. A questão da alimentação que você falou, isso é muito real e mais comum do que a gente imagina. A maioria das pessoas, todo BO que a gente tem, a gente vai para algum tipo de vício. Então, a comida pode ser uma fuga, o cigarro, a bebida alcoólica, a pornografia, o açúcar, né, que está ligado com a comida, a própria questão, muitas vezes, da religião, a religiosidade, tudo pode ser uma fuga. Então, a gente tem que realmente ter esse autoconhecimento, e muitas vezes o povo de Deus tem muito disso de orar, de jejuar, e que Deus, e que Deus, e que Deus, só que Deus, ele coloca ferramentas, ele coloca pessoas, situações, para contribuir na sua mudança de mentalidade. A gente precisa se despertar. A Bíblia fala, em Oséias, o meu povo perece por falta de conhecimento. E eu percebo, Edson, um tabu muito grande, principalmente entre os homens. Os homens têm muita dificuldade, muitas vezes, para compartilharem as suas vulnerabilidades entre eles mesmos. Eu sei que tem essa questão que muitas vezes foi criado, homem não chora, homem é forte, homem é isso, homem é aquilo. Mas assim, homem também tem dor, tem sentimento, tem medo, né? E aí eu queria que você até colocasse isso, porque eu percebo muitos homens com vários BOs, mulheres também, que eu falo, todo mundo tem, só que eu vejo a mulher muito mais para pedir ajuda, para falar, tô precisando, para buscar um auxílio, e o homem, eu sinto o homem muito mais fechado, muito mais medo, bloqueio. E eu queria então que você até compartilhasse dessa questão. Você colocou que teve uma infância difícil, que sempre de fato se sentiu sozinho, então imagino que você tinha também uma dificuldade para de repente se expor e compartilhar suas vulnerabilidades. E se você também percebe isso, seu homem, como você colocou, homem preto, periférico, que também andou e anda, conhece muitos homens pretos também, homens no geral, mas eu sei que o povo preto tem uma questão de ancestralidade que pesa ainda mais. Então eu queria que você compartilhasse um pouquinho. O... Dessa Mas, dificuldade dos homens, né, em se expor. por conta dessa criação mais brusca e mais bruta que a gente teve, né? De que a gente é o super-herói, é o super-homem, é o super-herói, é o Batman, é o Fortaleza, é o Hulk. Cara, isso não é verdade. Não é verdade. Infelizmente, não é verdade. Né? Homem chora, chora sim. Homem tem medo sim. E isso não é vergonha nenhuma. Vergonha nenhuma de assumir. Né? Eu, aos 39 anos, estou assumindo isso. E nem por isso eu sou menos homem ou sou mais homem. Mas isso está me fazendo um marido melhor, um esposo melhor, um pai melhor. É isso que vai fazer. Não, nada do que expor nosso sentimentalismo vai nos diminuir. A gente tem que afastar, quebrar esse paradigma. O homem preto já está sendo quebrado esse paradigma, porque hoje ele cuida melhor do seu cabelo, cuida melhor da sua sobrancelha, ele cuida melhor da sua barba, ele cuida melhor do seu corpo. Mas só Da que ele ainda aparência, não né? presta atenção que ele precisa cuidar da mente. É verdade. Precisa cuidar da mente. Não tem para onde você correr. Deus, realmente, ele vai te dar todas as ferramentas possíveis. Imagine se eu ficasse só na oração. Porque a oração,
ela é orar, né? Interceder, mas ação. Então, nós precisamos agir, né? Imagina eu com um problema cardíaco ficar só, Deus vai me curar, Deus vai me curar. Ele pode curar? Cara, eu tenho convicção 100% que ele pode curar. Mas só que ele deu uma inteligência para um cirurgião cardiologista reparar o erro do seu coração. Exato. Então, você recorre, você sai e recorre a um cardiologista, você recorre a um personal trainer, você recorre a um endocrinologista, a uma nutricionista, mas a mente você não está recorrendo. Então, eu convido, cara, de todo o meu coração, tá? Não sou o cara mais correto, não sou a pessoa mais indicada, mas eu sou a pessoa que vivencia isso. E está vivenciando. Você, homem preto, que está aí online, você, homem preto de São Paulo, do Rio de Janeiro, do Brasil inteiro e do mundo, eu convido a vocês quebrarem esse paradigma. Não é vergonha nenhuma ter emoção. Não é vergonha nenhuma levantar a mão e falar, eu preciso de ajuda. Uau. Não é vergonha nenhuma falar, eu não sei. Não é vergonha. Então eu convido a vocês que estão nos vendo agora nessa live, tanto seguidores da Cláudia quanto meus seguidores, que procurem a Cláudia, conversem com ela, tirem suas dúvidas. Tá? É muito importante isso. A gente se tocar o mais rápido possível, e aí a gente vai conseguir formar homens e mulheres pretos de sucesso. Porque isso reflete demais. Tá? A gente precisa acostumar a ver homens e mulheres pretas no topo, né, da escala corporativa, no corpo, em atletas. Né? Então, eu preciso abrir uma revista da Forbes e ver que só o Thiaguinho está lá. Né? Então, precisa ter mais pessoas pretas. Cara, eu fiquei muito feliz quando eu vi que ele estava na lista da Forbes. Mas, cara, precisa ter mais. Né? A gente já se reconhecer, né? A gente precisa ter mais. Se ver, é isso mesmo. Precisa se ver. Entendeu? Não adianta a gente só se ver na TV. A gente precisa ver em outros âmbitos também, né? Ocupando hoje, na TV, hoje é sensacional a quantidade de homens pretos e mulheres pretas atuando, trabalhando como jornalistas, comentaristas. É muito bonito. Mas eu também quero ver. Eu também quero ser um desses que esteja lá na Forbes. Né? E está tudo aqui, ó. Se aqui estiver bagunçado, não vai prosseguir. Essa sua fala, meu Deus, aplausos mil, porque é muito bacana ouvir um homem compartilhar isso. Porque o homem é proteção, é segurança, consegue não sei o quê, e vai para a oração, como você colocou, mas todos nós temos bloqueios e precisamos levantar a mão. É que você falou, buscar uma nutricionista, buscar um personal, buscar um médico, e na saúde mental, como que fica? Porque você contribuiu aqui colocando que a partir do momento que você visitou essas memórias, que foi importante para a sua vida no questão do autoconhecimento, você melhorou como esposo, melhorou como pai, melhorou para você se conhecer, para você se perceber. E uma coisa que eu achei interessante que você colocou, quando você falou da aparência. Você falou, nossa, a gente já está se arrumando mais, que muitas vezes, às vezes a mulher tinha muito isso de se arrumar e o homem mais largado. E o nosso corpo é importante a gente cuidar da nossa aparência, dos nossos dentes, do nosso cabelo, do nosso rosto. Isso é muito importante, mas é de dentro para fora. Às vezes a pessoa está tão preocupada com a aparência, só com o exterior, só que aí como que fica lá dentro? Como que fica os seus sentimentos? Como que fica você se olhar no espelho, você deitar com a sua consciência limpa? Que, eu não tive aquele comportamento, sabe aquele comportamento? Eu gritei quando não era para gritar, eu comi quando não era para comer, eu fiz aquilo que não era para fazer. E aí depois, uma vez que você já lançou uma palavra ou teve uma atitude grosseira, já foi. Por mais que você peça desculpa, perdão, a pessoa já foi ferida. A comida já foi para dentro. Então é muito bacana isso que você coloca, porque assim, todos nós temos questões e a gente precisa, e os homens também precisam olhar para si, olhar para dentro. É de dentro para fora. Então é muito importante buscar ajuda na saúde mental, porque você tendo autoconfiança, você acreditando em você, ninguém segura. Isso eu venho percebendo com muita força, como a hipnoterapia contribui,
no autoconhecimento e contribui no sentido, não adianta eu falar para o Edson, Edson, você é muito bom nisso, você tem talento, você se comunica, a esposa dele pode vir, pode falar, a filhinha dele, os amigos, se o Edson não acreditar que ele tem capacidade, que ele pode todas as coisas daquele que fortalece, que a história dele, sim, ele teve uma infância difícil, mas que ele pode fazer diferente, que ele pode ser diferente, que ele, se ele não se olhar no espelho e falar que cara bonito, que cara inteligente, que cara capaz, não adianta. Se ele não acreditar, não vai fluir. Então é muito bacana quando você coloca isso, que a gente vê. A gente trabalhou também uma questão da autoconfiança, eu posso, eu consigo, eu sou, eu vou, que é isso que Deus nos fez para ser, nós somos mais do que vencedores. E às vezes a gente fica naquela mentalidade de escassez, eu não consigo, eu não posso, sou burro, eu não consigo falar, não consigo fazer, nada dá certo para mim, só fica nesse pensamento de derrota, aí as coisas não vão fluir, né? Então achei bem bacana isso que você colocou, essa forma como você colocou. Já vi vários E, claro, benefícios aí que você colocou. e a Qualimaço, ela surgiu em 2018, né? Deus colocou isso no meu coração. Mas o slogan da Qualimaço, né? A missão dela é realmente mostrar para as pessoas que mente, corpo e espiritualidade, elas têm que funcionar em plena sintonia. E na minha não estava funcionando. Olha. Na minha não estava alinhada. E aí eu não entendia por que não estava indo. Por que não estava indo? Por que não estava indo? Depois que eu parei, depois das sessões, né, e depois que eu parei para ler novamente, eu falei, meu, por isso que não estava dando certo. Porque aqui não estava alinhado com aqui. Uau. Então, a balança, ela precisa estar equilibrada. Ela precisa estar equilibrada. Nossa vida profissional, ela precisa estar alinhada com a vida pessoal e com a vida espiritual. Senão, não vai. Senão, não Senão vai. não vai. Senão, não vai. Real demais. Eu queria também que você compartilhasse, Edson, referente à terapia do perdão. Porque eu falo que a terapia do perdão é algo que todos deveriam experienciar. Porque assim, todo mundo, eu falo, uma coisa é a Cláudia adulto, o Edson adulto, que tem várias questões e fala assim, tá, hoje eu tenho esse entendimento, eu sei que eu preciso perdoar, eu sei que minha mãe, que meu pai, eu sei que meu tio, a gente não sabe quem vai aparecer, que precisa ser perdoado. Que fez o melhor que pôde dentro das condições do repertório que tiveram. Às vezes até é difícil para a gente se perdoar, porque a gente às vezes se culpa demais. Eu queria que você compartilhasse como que foi para você experienciar a terapia do perdão. Porque eu também percebo que algumas pessoas têm, nossa, não precisa colocar, não precisa ser, né? Mas como que foi a sua experiência com a terapia do perdão? Ela foi muito importante, porque eu achava que estava perdoado. Porque muitas vezes, muitas pessoas perguntaram, mas e aí, tal, você perdoou, tal, tal. Eu falei, não, está perdoado, mas não estava perdoado. Eu fui entender isso na regressão do perdão. E foi muito importante para mim poder realmente encerrar esse ciclo, né, para que eu pudesse a ter outros insights. E uma coisa que a religião nos traz muito isso é que para você perdoar, você precisa conviver. Mas no meu entendimento é errado isso. Porque você perdoa, ok, bacana, mas só que você não precisa estar do lado da pessoa, estar 24 horas com ela. Ah, eu perdoei, mas eu vou ter que ligar. Não. Você perdoou, ok, a pessoa tem a vida dela e você tem a sua vida. Então, é seguir. A terapia do perdão, ela é totalmente seguir e prosseguir. Né? Então, a partir do momento que você perdoa, cara, segue a tua vida, porque a pessoa também tem uma vida dela. Às vezes a vida dela não pode parar em função da tua. Né? E hoje eu me sinto muito mais leve. Hoje eu me sinto muito mais preparado para desempenhar o meu papel de homem preto e pai e esposo na sociedade. Uau! Na verdade a gente fala que o perdão, na verdade, às vezes a gente fica carregando tantas questões, mas o perdão é bom para nós. Porque é como se a gente tivesse tirado um peso, um fardo que a gente estava carregando. Exatamente, às vezes a pessoa não está nem
nem lembra que você tá magoado, tá ferido com o que ela fez. Porque muitas vezes a pessoa que fere não lembra que feriu. Mas o ferido lembra e muitas vezes guarda a mágoa, mas que peso e não sei o quê. E o que acontece na mente, gente, é muito real. Não fica só na mente. Você faz todo o procedimento aqui, mas quando você vem pro mundo real, digamos assim, a pessoa sempre me traz esse tipo de relato. Tô muito mais leve. Nossa, parece que eu tirei um peso de mim. E aí, quando eu olho para a pessoa, quando eu olho para a situação, eu não sinto mais o que eu sentia antes, porque antes parece que ainda eu sentia um incômodo, uma mágoa, e agora tá diferente. Então é muito bacana, eu falo que a terapia do perdão é algo que todos deveriam experienciar. Legal você compartilhar isso. Eu acredito que a gente conseguiu trazer bastante do que eu queria trazer, porque a missão, a minha missão é desmistificar a hipnoterapia. Porque quando eu falei em hipnoterapia, falei em hipnose, o pessoal acha que vai perder o controle, acha que a pessoa vai. Eu nem sei, para falar a verdade, o que tanto que o povo assusta, mas eu vejo que o povo assusta. Totalmente ao contrário. Totalmente ao contrário. Eu me senti em plena consciência, escutando sempre a sua voz me conduzindo para situações que eu estava ali relatando, ou o Edson criança te relatando. Então, eu consegui estar 100% presente ali, né? Não, em algumas vezes, realmente, eu me sentia caminhando, sabe? Foi bem Não, louco, foi bem bacana. foi lindo, foi surreal, surreal. Eu Foi não surreal, o seu tenho, nossa, atendimento foi surreal. não tenho palavras para te agradecer por essa experiência. Não, Realmente, e foi muito obrigado. muito lindo, porque eu vi tudo. Eu ficava, uau, Deus, sério que está acontecendo isso? Sério que está acontecendo isso? Porque parecia realmente que você estava vivenciando tudo aquilo. Você pegando na mão dele, leva aqui, você falava com ele, acalmava. Que... Foi assim, foi lindo, gente. Foi realmente assim, encantador, foi maravilhoso. E isso, é claro que só me dá mais forças para continuar, que eu falo, gente, é tão necessário que as pessoas se permitam se libertar de traumas. Às vezes a pessoa tem uma questão emocional, às vezes, quanta gente que não tem. Eu falo que a comida, muitas vezes, é emocional. Por que a pessoa come tanto? Ah, mas quando eu vi, tudo é motivo para comida. Às vezes teve muita escassez na infância, ou às vezes não tinha nada na infância, ou às vezes o que entendia que era comida na infância? Às vezes comida era só um momento de alegria. Então, sempre quando ela quiser sentir a alegria, ela come. E aí, na maioria das vezes, a gente quer sentir alegria sempre, aí come toda hora. A gente está rindo, mas é muito real. Mas, assim, bem bacana o que você colocou, a forma como você colocou, os benefícios que a hipnoterapia trouxe para você, e cada pessoa é única, então eu falo que esse autoconhecimento, cada um tem um entendimento. Bacana que você, como homem, de compartilhar isso, de trazer esse seu depoimento, esse seu relato, muito corajoso, está sendo o primeiro homem aqui a dar lugar, fico muito feliz, muito grata. E eu quero saber, Vamos chegar junto com a Cláudia aí, Mascarada. Pelo amor de Deus. É muito bom, é muito bom. É muito bom. ele recomenda, queridos. Eu acho que por conta do nosso probleminha no início, porque eu vi que no início tinha muitas pessoas que estavam entrando, muitos homens, eu até vi e falei, uau, muitos homens entraram, mas é aquilo. Tivemos alguns levantes, e com isso a live não. A gente teve que sair, entrar de novo, e algumas pessoas acabam desanimando, ou então entram em outra coisa, mas a live vai ficar gravada. Eu sei também que tem muita gente que às vezes não quer entrar na hora, porque não quero que saibam o que eu tô vendo, tá tudo bem. A live vai ficar gravada, a pessoa vai ver no tempo dela, no momento dela, e eu creio também que o Senhor vai direcionar, porque existem pessoas que às vezes estão sofrendo com ansiedade, estão sofrendo com questão alimentar, mas estão sofrendo por questão de raiva, de medo, de tristeza, de angústia. São tantas questões que a pessoa está sofrendo e ela está vivendo uma vida escassa, uma vida onde ela está sempre repetindo padrões, repetindo comportamentos, está orando, está jejuando, está louvando, está indo para a igreja e as coisas não estão andando. E pode ser uma oportunidade para essa pessoa que está nos assistindo, que está nos ouvindo. Existe sim, é aquilo que a gente falou, não tem mágica, não tem milagre, mas se você se lançar, o Paulo Vieira sempre fala, eu uso, tem poder quem age. Se você se lançar e se você de fato estiver inconformado com a sua zona de conforto, porque o cérebro gosta do confortável. Você tem que estar, não, eu cansei dessa vidinha aqui, cansei de ser dependente emocional dessa situação, eu quero fazer diferente. Se a pessoa de fato quiser fazer diferente, ela pode buscar ajuda através da hipnoterapia. Gente, a hipnoterapia, depois que eu descobri, eu me encantei. E eu sou a pessoa que eu não consigo guardar para mim.
Eu quero compartilhar com o Brasil e com o mundo. Eu falo assim, o povo de Deus precisa conhecer a hipnoterapia. Os homens, as mulheres, os adolescentes, os mais velhos, conheçam, se permitam conhecer a hipnoterapia e transformar a sua mente. É como o Edson falou, é um processo diário e constante. Vira e mexe, ele me manda que tá mudando a alimentação, que tá isso, tá aquilo, eu fico vibrando junto, porque é isso, é a gente vibrar, celebrar com os pequenos passos. Que o mal, muitas vezes, é a pessoa querer fazer tudo de uma vez. O Edson falar, vou entrar na academia, vou mudar a alimentação, tudo de uma vez. Aí daqui a pouco não dura. Vamos no seu tempo, vamos aos poucos. Edson, então, para a gente encerrar, como tem poucas pessoas na live, mas eu não sei se vocês têm algum tipo de dúvida, algum tipo de pergunta. Se vocês quiserem perguntar para mim ou para o Edson alguma questão da regressão emocional, da hipnoterapia, da experiência, se ele ficou, vocês viram que ele ficou consciente a todo momento, que foi importante, que ele compartilhou. Vocês têm algum tipo de dúvida, algum tipo de pergunta referente à hipnoterapia, referente ao tratamento terapêutico através da hipnoterapia, da regressão emocional, terapia do perdão? Alguém tem algum tipo de pergunta? Se tiver e quiser aproveitar, aproveite agora. Se não tiverem, a gente vai entender que nós esclarecemos todas as dúvidas. Foi tudo esclarecido, e eu acredito que foi mesmo, que o Edson falou, eu falei, a gente fala bastante. Temos o chamado da comunicação. E aí eu acredito que a gente pode encerrar a live, até porque a gente não quer que fique uma coisa longa e cansativa. A ideia é ficar algo realmente bastante prático para a pessoa ouvir, entender o recado e se mexer. Nenhuma pergunta? Eu acredito que não. Então, ótimo. Só Edson, lembrando, quero. o eixo Santa Catarina, São Paulo, é, Santa Catarina, Estados Unidos. Então, o áudio é do Brasil para o mundo. É isso, é isso. Por isso que eu gosto do online, né? Não tem fronteiras. Eu estou aqui em Floripa, o Edson está em São Paulo, a gente fez todo o tratamento online, fluiu, funcionou e deu super certo. Olha o poder da tecnologia. I love you, tecnologia. Amo. André Runner, ele aplaudiu. André Runner não conheço, mas ele aplaudiu, então que bom. Quer dizer que ele gostou, que fez sentido. Edson, super te agradecer por esse momento, pelo seu tempo, pela sua coragem. Eu sei que para povo de Deus romper com algumas questões, porque eu sei que povo da igreja, tudo que é novo, a gente tem muitas crenças limitantes, mas você veio, você falou, foi o primeiro a fazer o vídeo, compartilhando a questão da regressão positiva. Tem uma pessoa aqui que está falando, oi, você tem alguma dúvida? R. Aleno, a paz do Senhor, a paz do Senhor. Quiser fazer alguma pergunta, conhece ele, Edson? Está com um nome diferenciado, né? E R. Aleno. A paz do Senhor, Alena. Tudo bem? Tem alguma dúvida, alguma pergunta? Quer aproveitar porque a gente estava encerrando, mas se você tiver alguma dúvida, alguma pergunta, a gente responde, aproveita. Não sei se você entrou faz pouco tempo, se você conseguiu pegar a live, né? As informações da hipnoterapia. Tem alguma questão? A live vai ficar gravada, Vai Cláudia? ficar gravada. Então, de qualquer forma, de repente ele entrou recente. Ele é de Santa Catarina. Ah, que legal! Olha, eu sou de São Paulo, mas eu estou morando há um ano aqui em Florianópolis. E o Edson está lá em São Paulo. Legal, olha Santa Catarina aqui conosco. Você tem alguma pergunta para fazer? Entrou agora. Entrou Ah, entendi. Nada é por acaso, viu? Eu sempre falo, nada é por acaso. Se você entrou agora neste tema, neste assunto, André o está André falando está chamando. Claudinha. O André, é que assim, gente, eu fico meio nervosa assim na live, né? Eu não tô lembrando quem é o André. André Corrida, né? Porque André, eu não tô lembrando. Pretendo, pretendo fazer hoje uma live sobre essa mudança de estado. Não, agora eu tô focando, querido, só nessa questão da hipnoterapia. Não tô focando nessa questão, porque eu já tem um ano, tem o meu vídeo no YouTube, fica a dica, dando lugar com Claudinha, tem meu canal, onde eu compartilho. Ah, ele falou que conheceu meu perfil hoje. Nossa, seja muito bem-vindo, André. Eu compartilhei no YouTube sobre essa questão da minha mudança, mas resumindo, se você quer resultados diferentes, tem atitudes diferentes. Eu queria qualidade de vida,
Eu queria mudanças e aí eu saí de São Paulo e vim para cá totalmente pela fé. E estou nessa fase de transição de carreira e eu estou com a missão de desmistificar a hipnoterapia, que é um trabalho que eu amo, que eu super acredito, e por isso que eu tenho compartilhado através de amigos, clientes, aqui no Instagram. A rede social tem muito poder. Mas seja bem-vindo, fico feliz aí com a sua presença, com a sua participação. Para o moço também que entrou e falou que entrou recente, a live vai ficar gravada, e aí vocês podem ouvir, podem entender como trabalha, como que funciona a hipnoterapia, como funciona o meu trabalho, é saúde mental, e aí vai ficar gravado depois, é só vocês acessarem. Edson, super te agradecer pelo seu tempo, pela sua disponibilidade, pelo seu relato, pelos seus depoimentos, mandar um beijo para sua família, para Jéssica, para Marjorie, e desejar todo sucesso, que você continue, persevere e avance. Eu tenho certeza que coisas grandes e maravilhosas Deus tem ainda para realizar em você e através de você, que você é uma voz. A sua voz é muito importante e necessária para o Brasil e para o mundo. Tamo junto sempre. Gratidão. Amém, Cláudio. Obrigado, gratidão, Deus abençoe. Amor, te amo, muito obrigado pela paciência e Deus abençoe. Já já eu tô em casa, amor. Beijo. Então, Ai, arrasou, Jéssica, maravilhosa. Beijo. Vamos encerrar. Tchau, pessoal. Muito obrigada aí pelo tempo de vocês. Tchau, tchau. Vou encerrar aqui.